Candy era um garoto solitário que sofreu uma tragédia que mudou sua vida quando sua irmã morreu de câncer. Um dia, ele morre de exaustão antes de ser transportado para outro mundo no corpo de um jovem garoto e desbloqueia suas habilidades mágicas de rank SS. Nossa história começa quando a irmã de Candy morre de câncer e ele jura encontrar a cura para essa doença mortal, começando a trabalhar para ser um cientista. Após 40 anos de muito esforço, ele se torna um farmacêutico renomado, mas por excesso de trabalho, ele tira um cochilo e é transportado para outro mundo. Ele abre os olhos e se vê num mundo completamente diferente, notando uma garota chamada Lot à sua frente. Ela lhe diz que ele foi atingido por um raio semanas atrás e estava em coma desde então. Ele percebe de repente que deve ter morrido enquanto dormia e foi Ishiked, para um mundo alternativo. Ele diz a Lot, com toda a honestidade, que não se lembra de nada sobre si ou seu passado, então ela lhe traz um espelho. Ele se olha e vê que agora está num corpo diferente, um garoto chamado Pharma, com uma marca em forma de raio no braço. Lot lhe diz que a marca era o sinal do deus da medicina, mas Pharma não tem ideia do que ela está falando, e a ignora. Ela explica que a família deles era de farmacêuticos reais por gerações e quase tão importantes quanto o rei, antes de levá-lo ao salão e mostrar-lhe fotos de seus pais. Ela também revela que a família dele é incrivelmente habilidosa em magia, o que deixa Pharma animado, e ele pergunta se também poderia fazer magia. Isso a choca profundamente, e ela pergunta se ele não se lembra de nada sobre magia. Ele balança a cabeça e ela lhe diz que a principal característica de um nobre é a capacidade de fazer magia, e sem ela, as pessoas o considerarão um plebeu. Ela explica que ele costumava ser um usuário de magia da água e era muito bom nisso, antes de pedir para ele tentar se lembrar como fazer magia. Ele volta para seu quarto e senta na cama, pensando em como poderia começar a praticar, mas reflete sobre a composição química da água, e após considerar a estrutura molecular, de repente, ele sente algo se movendo e a água começa a se formar de suas mãos. Ele corre rapidamente para a janela e acaba lançando muita água no jardim enquanto tenta parar. Ele finalmente consegue estancar o fluxo e está exausto no final. Lot, que estava no jardim, fica animada ao ver que ele se lembra de usar magia e corre para cima. Nesse momento, ele tenta pensar em diferentes composições moleculares e descobre que pode criar compostos complexos se souber sobre sua estrutura molecular. Ela sobe e pergunta a Ken se ele também esqueceu todo o conhecimento medicinal que tinha e o leva para uma biblioteca. A biblioteca era enorme, com uma vasta coleção de livros, e ela lhe diz que ele havia lido todos eles, lembrando-se de cada palavra. Ele pega um livro e, embora nunca o tivesse visto antes, percebe que tudo dentro do livro já está em sua mente, pois algumas das memórias do garoto ainda estão com ele. Depois daquela tarde, ele vai jantar, onde sua família parece preocupada com seu bem-estar, exceto por um homem de semblante sério que se revela ser seu pai. Seu pai estava feliz por ele estar melhor, mas implacavelmente começou a fazer-lhe perguntas médicas para verificar se sua memória estava intacta ou não. Sua mãe tenta dizer ao pai para relaxar, mas Pharma lhe diz que está tudo bem e responde corretamente. Seu pai parece satisfeito com as respostas e diz que ele deve reiniciar seu treinamento de magia a partir de amanhã mesmo, e Pharma concorda imediatamente. No dia seguinte, ele desce e encontra sua professora, cujo nome é Yi-Lin. Ela parece desconfiada dele e afirma que ele não se parece com o farmer que ela conhecia. Ela está ciente de que sua memória está confusa e lhe diz que é a melhor aluna de seu pai e sua tutora de agora em diante. Depois disso, ela pergunta se ele se lembra de magia, ao que ele responde que não. Ela lhe diz que terão uma aula de revisão hoje e explica as coisas clássicas, sobre como existem alguns elementos incluindo fogo, água, ar e terra, e você pode fazer um monte de coisas novas com isso. Ela o leva para as margens e pergunta assim se ele trouxe sua varinha. Ele pergunta se ela está falando daquela em suas calças, mas ela diz que não gosta de varinhas abaixo da média, pois ela é uma size queen. Após levar o L massivo, ele de repente se lembra de ter visto uma varinha dentro de seu quarto na parede, mas pensou que era uma peça decorativa. Ela suspira e tira sua própria varinha, que é bem enorme e me faz pensar que ela é da Tailândia, mas não vamos assumir nada. Ela entrega sua varinha gigante nas mãos dele e diz para usá-la para produzir magia básica de fonte de água. Ele parece confuso e diz que não se lembra como fazer, então ela tira a varinha de suas mãos e vai até a margem, dizendo para ele observar atentamente, pois ela está prestes a demonstrar imediatamente. Ela simplesmente avança e cria uma fonte com seu cajado, o que a impressiona. Ele ficará muito impressionado comigo enquanto eu crio várias fontes sem água com meu cajado à noite. Ela então caminha até ele e lhe entrega o cajado, dizendo para ele replicar sem sequer explicar o que ou como ela fez. Enfim, Pharma é um Giga-Chat e vai para perto da margem, acabando por produzir uma fonte grande o suficiente para rivalizar com minhas fontes noturnas, o que a choca profundamente, fazendo-a cair. Ela corre até ele, verificando se ele está bem, e lhe diz que cada pessoa tem uma quantidade definida de mana que pode usar, e ela teme que ele tenha usado toda a sua. Ela corre de volta para pegar um cajado menor de sua bolsa, e diz para ele segurá-lo firmemente. Ele parece ser muito experiente em segurar varinhas, e acontece que era uma espécie de medidor de mana, e a varinha acaba quebrando.
o que a choca totalmente. Ela lhe diz que isso nunca havia acontecido em seu mundo antes, e puxa a manga dele para ver a tatuagem que Deus acabou fazendo em seu braço e fica novamente surpresa ao vê-la brilhando. Pharma minimiza, mas ela lhe diz que esta não é uma marca qualquer, é o sinal de gangue do deus da medicina. Ela lhe diz que ele nunca deve pegar uma varinha de medição na frente de ninguém, nem mesmo de seu próprio pai, e eles acabam parando as aulas por hoje. No caminho de volta, eles acabam sentando num banco, e enquanto brinca, ele percebe que é capaz de ver se alguém tem algum problema médico, se ele se concentra. Ele nota que o dedo de Ellen está azul quando ele se concentra, e ela revela que ele está certo, pois acabou machucando-o esta manhã. Mas isso acaba assustando-a ainda mais, enquanto ela tropeça para trás dizendo que é fama ser a habilidade possuída pelo deus da medicina também, e lhe diz para não matá-la antes de fugir para os arbustos. Que pensamento louco. No dia seguinte, ele acorda e seu pai o chama para avisar que Ellen está com febre alta, e declarou que não acha que poderá mais ser sua tutora, o que é muito estranho. Ele também lhe dá um monte de remédios e um bilhete curto dizendo para entregá-los a ela e dar seus cumprimentos. Ele vai à mansão de Ellen, que também é incrivelmente grande, e espera num quarto, lembrando-se de como ela estava assustada ontem. De repente, a porta principal do salão se abre, e uma Ellen com aparência aterrorizada emerge, vestindo uma armadura completa. Ela pede para ele não matá-la e fica perto da porta enquanto ele tenta acalmá-la, e mostra que nem sequer tem sua varinha, deixando-a um pouco mais à vontade. Ela remove sua máscara facial, mas ainda permanece cautelosa e pergunta por que ele está ali, enquanto ele explica que seu pai o enviou para entregar remédios para ela. Ela entra, mas fica preocupada novamente, pensando que Pharma poderia ter envenenado o remédio. Ele a tranquiliza, dizendo que não fez nada disso. Em seguida, ele lhe entrega parte do remédio que criou com seu conhecimento científico moderno e uma pomada para aplicar, o que também a preocupa. No entanto, ele a assegura de que não tem intenção de machucá-la e ainda quer que ela seja sua tutora. Ela diz que ele nem precisa aprender, pois é a reencarnação do próprio deus da medicina, mas ele insiste que quer que ela seja sua professora. Ela se curva e diz que se é isso que Deus deseja, ela seguirá. Ele admite honestamente que não tem ideia sobre magia neste mundo e não pensa que é um deus. Ele pede a ajuda dela porque a biblioteca inteira não contém material sobre magia, e está cheia de livros medicinais. Ele lhe diz que quer aprender a dominar e controlar suas recém-descobertas habilidades mágicas, e ela concorda em ensiná-lo. Antes de partir, ele lhe entrega um monte de flores bonitas e diz que, se ela não se tornar sua tutora, ele pegará as flores de volta. No dia seguinte, enquanto passeava no jardim, ele é abordado por Ellen, que novamente está vestida com armadura, mas parece mais relaxada. Ela lhe diz que a magia dele é muito forte e que ela precisa tomar precauções até ter certeza de que ele pode lidar com ela com segurança. Ela o agradece pela medicação e menciona que nem mesmo os remédios de seu pai funcionam tão rápido. O remédio dele parece mais um milagre. Ela também lhe diz que decidiu ser sua tutora e explica que eles irão para uma ilha abandonada, porque se algo der errado, não prejudicará ninguém. Na ilha, eles passam o dia inteiro treinando, aprendendo novos feitiços de magia e misturando diferentes elementos. Ela lhe diz que ele está aprendendo surpreendentemente rápido e deve dominar esses feitiços em pouco tempo antes de retornar ao continente. Depois disso, ele senta na escadaria, observando seus servos como um completo esquisitão, mas fazendo anotações. Ele continua usando sua habilidade de olho mágico, anotando todas as doenças de seus servos e o que essa habilidade pode e não pode fazer. Finalmente, depois de observar cada servo, ele olha para Lot e descobre que ela também tem problemas de pele seca nas mãos, desenvolvendo crostas. Ele vai para seu quarto e cria um remédio para as mãos de Lot usando seu conhecimento moderno de ciência médica. Ele cria uma gama de compostos modernos para fazer uma excelente medicina moderna. Então ele a entrega a Lot dizendo que este remédio deve curar suas mãos. Ela fica muito feliz e pergunta se pode compartilhá-lo com os outros servos e sua mãe. Ele lhe diz para não se preocupar, pois criou vários remédios depois de observar os sintomas das pessoas. Ele vai com ela para entregá-los a cada servo e todos ficam muito felizes. Lot explica que nenhum deles jamais havia recebido remédios de um nobre antes, porque há uma grande divisão entre nobres e camponeses. Nobres frequentemente não tratam camponeses, e mesmo que o fizessem, a taxa seria muito alta. Essa percepção o entristece, e ele promete tornar a medicina acessível também às pessoas comuns. No dia seguinte, seu pai o chama pela manhã, e ele vai à área de jantar para encontrar seus pais com um semblante sombrio. Eles explicam que sua irmã Blanche contraiu catapora e ninguém tem permissão para entrar em seu quarto por 3 semanas. Alguns servos são exceções, pois isso aconteceu há 4 anos quando Pharma teve catapora. Após entender a situação, ele retorna ao seu quarto. Ele começa a pensar na composição química dos medicamentos que precisa fazer. Ele não tem certeza se pode criar um remédio tão complexo. No entanto, após inúmeras tentativas, ele consegue. Ele se esgueira para o quarto de sua irmã, mesmo não devendo estar lá. Blan fica surpresa com a rapidez com que foi curada. No dia seguinte, ele vai ao quarto de sua irmã enquanto seu pai a inspeciona, impressionado com sua rápida recuperação. À noite, ele trabalha no desenvolvimento de um microscópio simples. Seu pai o chama e lhe diz que foi convocado à capital real para uma visita. Ele parece realmente preocupado e começa a tossir, tentando disfarçar.
Pharma suspeita que seu pai também tem algum tipo de problema pulmonar, mas espera que ele tenha conhecimento medicinal suficiente para se tratar. Seu pai lhe diz que esta convocação real é diretamente da rainha, e que ele ainda não pode revelar os detalhes, mas quer que ele esteja lá como seu assistente, para que possa aprender a lidar com esses problemas e conhecer os outros nobres. Ambos pegam uma carruagem e, depois de um tempo, chegam à capital real, que parece estar cheia de gente. Eles vão diretamente para dentro do palácio, onde encontram um homem de cabelos longos que os cumprimenta e os leva para uma enorme câmara, cheia de pessoas que parecem preocupadas. Seu pai pergunta qual é a condição atual da rainha, ao que o homem do rabo de cavalo responde negativamente, mas alegando que a condição dela parece estar além da medicina. Eles se aproximam da cama da rainha e se curvam, após o que a rainha se revela, parecendo já ter uma das pernas no caixão. Seu pai vai até a rainha e começa a verificar seu pulso, antes de pedir a Pharma para trazer sua bolsa, após o que ele coleta uma amostra de sangue dela e realiza alguns exames mágicos. Depois disso, eles se movem para a janela, onde começam a olhar o horóscopo da rainha para decidir se ela vai viver ou morrer. Uau! Que médico incrível! Eles verificam as estrelas, balançam a cabeça ao perceber que as estrelas não estão se alinhando e conversam entre si sobre como não há como salvar a rainha e que ela vai morrer até amanhã. Seu pai vai até a rainha novamente e pede para ele seguir com alguns dos produtos químicos de sua bolsa, e Pharma percebe que ele está tentando deixar a rainha chapada com crack para que ela possa ser feliz uma última vez antes de morrer. A rainha pergunta diretamente se ela vai viver, e ele responde que o remédio é realmente forte e deve funcionar, enquanto ele começa a deixar a rainha dar uma grande tragada no bong antigo. Pharma se vira ao começar a ouvir as pessoas da corte discutirem como farão o funeral, e ele percebe que isso é apenas um grande ritual de eutanásia, e seu pai está apenas tentando facilitar o caminho da rainha para a morte. Pharma se sente mal e começa a pensar que deveria fazer algo, usando sua habilidade especial para verificar o que exatamente está causando os problemas da rainha, e consegue descobrir que o problema está em seus pulmões, e pode ser câncer ou tuberculose. Após cuidadosa consideração dos sintomas, ele consegue diagnosticar AIDS e percebe que neste período essa doença era incurável, mas com a medicina futura ele pode curá-la. De repente, a porta se abre e um merdinha entra correndo no quarto chorando, e vai até a rainha dizendo que não quer que ela morra e pedindo para ela nunca o deixar. Ela parece extremamente triste e é então que Pharma decide que não pode deixá-la morrer. Ele avança, curvando-se diante dela, e pede sua permissão para tratar sua doença com um novo remédio que ele desenvolveu. Todas as pessoas da corte imediatamente ofegam com isso, enquanto seu próprio pai caminha ao seu lado e o questiona sobre essa bobagem. Pharma ainda afirma que pode tratar a rainha, ao que seu pai o repreende para não falar se não sabe com o que está lidando, mas a rainha o impede, dizendo que deixará Pharma tentar o que ele quiser, porque ele é o único que não está tentando deixá-la chapada. Ele a agradece e corre para fora da corte e se tranca dentro de um quarto e bloqueia a porta com sua magia de gelo. Ele começa a tirar suas coisas da bolsa quando seu pai chega e começa a bater na porta, ordenando que ele a abra imediatamente. Mas ele tenta se concentrar e começa a pensar no composto que precisará para criar o remédio. Este seria muito complicado, então ele desenha a natureza química do composto antes de imaginá-lo e sintetizá-lo. Antes que ele possa fazer isso, no entanto, seu pai arromba a porta com sua própria magia e lhe diz para parar com essa tolice. Ele diz a Pharma que a doença é incurável e que ele só vai criar mais problemas e dor para a rainha. Pharma responde que a doença não é incurável e que seu pai é apenas burro, pois acredita em astrologia, assim como qualquer outra garota burra que eu conheço. Ele então se vira e começa a sintetizar seu remédio, mas seu pai se ofende com sua aversão à astrologia, assim como qualquer outra garota burra, e lhe diz que isso também é ciência de verdade, antes de atirar um raio de gelo nele. Pharma se vira e, a essa altura, seu pai já tem sua varinha erguida, assim como eu todas as manhãs, e lhe diz para responder que tipo de remédio milagroso ele está falando, pois sem o conhecimento, a medicina é apenas veneno. Pharma diz ao pai para guardar sua varinha ereta, mas, assim como meu tio assustador, ele se recusa e atira mais raios de gelo nele. Pharma se vira e rapidamente usa uma barreira mágica para bloquear o ataque, o que choca seu pai profundamente antes de erguer uma parede gigante de gelo à sua frente. Seu pai fica em choque, pois ninguém pode usar magia sem uma varinha ou sem usar encantamentos, e ele pergunta a Pharma quem ele realmente é, já que não é seu filho. Pharma não tem ideia de como explicar ao seu pai, Boomer, o conceito de Is-Case, mas seu pai acaba encontrando seu diário, que está cheio de textos do Kama Sutra. Ele pergunta a Pharma onde ele obteve esse conhecimento e ele responde que quando estava em coma, teve um sonho e de repente sabia tudo sobre medicina e Kama Sutra. Seu pai pergunta se foi uma revelação do deus da medicina, mas Pharma responde honestamente que não tem ideia. Seu pai lhe diz que se ele realmente recebeu uma revelação do próprio deus, então não há nada que ele possa fazer, ele guarda sua varinha de volta na bainha, ao contrário do meu tio assustador. Pharma também mostra algum respeito e evapora a parede inteira, chocando seu pai mais uma vez, pois ele pensava que o elemento de Pharma era água.
Ele começa a sintetizar o remédio novamente, e uma vez completo, ele o leva para a corte novamente, usando uma máscara facial. Ele se aproxima da rainha e lhe diz que completou o remédio, que a doença que ela sofre é conhecida como AIDS, que é causada pela rainha ser um animal estranho, e o tratamento será de longo prazo, pois ela terá que tomar o remédio todos os dias por pelo menos meio ano. Antes de lhe dar o remédio, no entanto, ele se aproxima e lhe mostra as bactérias em seu bloco, através de um microscópio de alta Might-Shift, e explica todo o conceito de bactérias e outros patógenos a ela. Ele então bebe um dos cálices para mostrar que não está tentando envenená-la, e a rainha bebe o cálice do juramento ela mesma. Todos os nobres se reúnem para dar uma olhada no microscópio e ficam maravilhados com as coisas que veem, perguntando que tipo de magia é essa. Ele então retorna à sua mansão com seu pai e lhe dá uma garrafa de bebida e um pouco de crack também, e lhe diz para se divertir com o Kama Sutra. Já se passaram 3 meses desde a visita deles à rainha deste reino, e tanto Pharma quanto seu pai elaboraram uma rotina para comparar suas anotações do Kama Sutra todas as manhãs e descobrir se querem experimentar algo novo. Ele fica surpreso com o conhecimento de diferentes posições que Pharma possui e só consegue compreendê-lo como uma bênção dos deuses. Seu pai também lhe diz que foi recentemente abordado por pessoas de uma faculdade de medicina que queriam que revelássemos a maneira de criar essas drogas, mas Pharma recusa imediatamente, dizendo que, por enquanto, só ele pode criar a metanfetamina azul. Seu pai lhe diz que ele não precisa se preocupar, pois ele disse às pessoas da faculdade de medicina que eles nunca conseguirão criar as drogas, e ele quer monopolizar o mercado vendendo esses medicamentos e sendo o único produtor. Pharma olha para o pai e diz que suas verdadeiras intenções são liberar a receita deste medicamento ao público, para que a cura da AIDS possa ser feita em qualquer farmácia. Mas o problema é que ele está usando suas habilidades especiais para criar esses medicamentos. Seu pai, no entanto, fica sério e diz que agora ele está sob os olhos de muitas pessoas, não só do setor farmacêutico, mas também daquele grupo que odeia a rainha, e deve ter muito cuidado daqui para frente. Ele diz a Pharma que suspeita que alguém facilitou intencionalmente o surto de AIDS dentro do Palácio Real, o que significa que a rainha se envolveu com um inimigo, algo muito comum em haréns. Pharma, contudo, explica que a AIDS não apresenta sintomas claros no início, e quem a transmitiu à rainha muito provavelmente nem sabe que ele mesmo a possui. Seu pai fica surpreso com essa informação e pergunta se o próprio Deus lhe deu uma palestra sobre AIDS, mas Pharma apenas responde que ele usa o conhecimento do Kama Sutra na prática, ao contrário de seu pai perdedor, antes de sair, dizendo que vai bater na bunda da rainha e que voltará mais tarde. Ele visita o palácio e, enquanto espera do lado de fora da porta dos aposentos da rainha, é abordado por um jovem, que é o atendente do aborto falho da rainha, e este pergunta a Pharma se há algo que ele gostaria de pedir à rainha. Pharma parece confuso, mas o rapaz lhe diz que ele acabou curando a doença da rainha, então, obviamente, ela vai lhe dar uma recompensa. O farmacêutico diz que não pensou em nada, e se falarem sobre sua paixão, ele só gostaria de abrir uma farmácia e vender o máximo de crack que quisesse às pessoas. A porta se abre e ele entra no quarto para fazer seu exame de rotina na rainha. Ele anota quaisquer novos sintomas e altera a dosagem dela antes de dizer que sua recuperação parece estar indo bem, e que em alguns meses ela deverá estar perfeitamente bem. A rainha ri e diz que mal pode esperar para se soltar novamente, mas Pharma a repreende, dizendo que ela precisa se abster por pelo menos alguns meses, ou então a doença pode acabar se recuperando de seu estágio final. A rainha parece surpresa com essa informação, mas promete que tentará se controlar o máximo possível. A rainha começa a dizer a ele que, desde que foi infectada com AIDS, seu status social despencou drasticamente e ninguém mais a respeita. Pharma diz que é o que se ganha por ser fácil, mas depois a consola, dizendo que não importa o que os outros digam, ela sempre será necessária para seu filho, que sempre a respeitará. Essa é a maior mentira que já ouvi. Ele também diz que muitos simples a adoram e continuarão a venerá-la até o dia de sua morte. Isso deixa a mulherzinha em busca de atenção muito feliz, e ela dispensa Pharma por enquanto, para se aliviar em paz. No dia seguinte, ele e seu pai são chamados à corte real, e ambos estão totalmente produzidos. Eles entram na corte para vê-la cheia de uma enorme multidão de nobres, enquanto a rainha se senta em seu trono. Ela chama o pai de Pharma à sua frente e começa a falar um monte de bobagens, agradecendo-lhe por ajudá-la em seu estado de angústia. E então chama Pharma da multidão, que parece muito surpreso. Ele caminha timidamente até a rainha, e ela coloca seu cajado em seus ombros e o elogia por seu excelente serviço e por salvar sua vida, antes de lhe dar um distintivo e nomeá-lo farmacêutico real, assim como seu pai. Ela então lhe diz que está dando sua permissão pessoal para abrir uma farmácia na cidade real, onde ele quiser e quando ele quiser, em um terreno de sua escolha, deliciando-o com esta notícia. No dia seguinte, várias pessoas chegam à sua casa pedindo uma audiência, e quando ele se encontra com elas, explicam que são os carpinteiros, construtores e pedreiros reais, com a rainha pessoalmente encarregada de garantir que a farmácia seja construída o mais rápido possível e da forma mais bela possível.
O farmacêutico responde dizendo que não tem realmente detalhes de como, quando e onde quer sua farmácia, e precisaria de algum tempo para decidir. Mas os trabalhadores explicam que não podem permitir isso, pois se voltarem ao palácio sem fazer a farmácia, a rainha terá suas cabeças em uma estaca. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Ellen entra na sala com sua personalidade vibrante e lhe diz que seu pai a ordenou a ajudá-lo na criação da farmácia. O farmacêutico responde que quer passear e ver outras farmácias para ter uma ideia do que quer e do que é necessário. Mas os trabalhadores imediatamente lhe dizem que não podem permitir isso, pois a rainha literalmente garantirá que toda a família deles nunca mais veja a luz do sol. Depois de pensar um pouco, Pharma finalmente decide o que quer e pega um lápis e uma folha antes de começar a desenhar um layout incrivelmente preciso da farmácia dos seus sonhos. Algum tempo se passa e a construção está indo muito bem, e agora o empreiteiro pergunta se ele gostaria de nomear sua farmácia agora. Ele pensa sobre isso por um tempo antes de decidir pelo nome Farmácia do Mundo Paralelo. Ele se aproxima de Ellen e pergunta se o nome seria muito chamativo, pois ele quer que seja um assunto bem discreto e não quer nenhuma imprensa indesejada. Mas ela responde que o filho de um nobre aristocrata abrindo uma loja médica é uma notícia inovadora e obviamente vai atrair a imprensa, quer ele queira ou não. Antes que pudessem conversar mais, no entanto, Ifat se aproxima deles, alegando que pensava que isso era apenas um boato, enquanto olha para a loja deles. Ele olha para Pharma e diz para ele trazer o dono da loja, e Pharma responde que ele possui a mãe dele todas as noites antes de afirmar ser o dono da loja. Fat afirma que é de uma guilda medicinal, e pergunta se ele quer vender pirulitos para crianças ou balas duras, porque obviamente ele não tem idade suficiente para fazer mais nada. O farmacêutico responde dizendo que a mãe de Fat gosta bastante do pirulito dele e é sua única cliente. Para os outros, ele vai vender medicamentos farmacêuticos de verdade. Ele pergunta a Fat se precisa se registrar na guilda dele para operar sua loja, mas o gordão responde que a guilda deles não aceita registros de nobres. Mas se ele implorasse por uma chance, talvez o deixasse entrar. Pharma, no entanto, rejeita a oferta dizendo que quer trabalhar por conta própria e acredita que pode fazer um trabalho melhor do que toda a guilda de Fat vendendo medicamentos melhores a preços mais baratos. Isso enfurece Fat, que lhe diz que é impossível para ele fazer isso, mas Ellen põe um fim à discussão, dizendo a Fat para se afastar antes que ela perca a cabeça e o transforme em um ensopado, o que assusta Fat tanto que ele simplesmente foge. Pharma entra em sua loja e faz algumas inspeções finais das ferramentas que possui, e diz a Ellen que precisarão de alguém para fazer as contas e lidar com o dinheiro, momento em que Lot lhe diz para considerá-la, pois ela sabe ler, escrever e gosta de fazer contas. Que monstro! Pharma, no entanto, não quer dar-lhe uma chance, pois é um misógino total, e lhe diz que a fará sua menina de recados, porque, obviamente, como garota, ela não consegue lidar com coisas como dinheiro, o que está totalmente fora de sua capacidade mental. A ingênua Lot rapidamente concorda e se afasta. Ele então se vira para Ellen novamente e lhe diz que terão que encontrar alguém confiável que possa lidar com suas contas com perfeição. Naquela noite, ele retorna à sua mansão e encontra todos os criados, sua irmã e Lot no corredor, derramando lágrimas que o confundem. Ele entra e pergunta: qual é o problema? Ao que uma pessoa chamada Cedric responde, agradecendo-lhe por sua generosidade todos esses anos e explicando que está se aposentando como contador da família Pharma a partir de hoje, e provavelmente viverá sua vida em paz em algumas fazendas, e foi isso que deixou todas essas pessoas emocionadas. Ele afirma que está com os joelhos muito ruins, e levando isso em consideração, o pai de Pharma decidiu dispensá-lo. Pharma pergunta se ele ainda gostaria de trabalhar se tivesse joelhos melhores, e Cedric, balançando a cabeça, diz que adora gerenciar contas. Depois de ouvir isso, ele corre e entra nos aposentos de seu pai, pedindo-lhe permissão para empregar Cedric como contador de sua farmácia. Seu pai lhe diz que dispensou Cedric para que Pharma pudesse contratá-lo, e pede a um de seus criados para trazer um baú gigante, que ele dá a Pharma como presente pela abertura de sua loja. Pharma abre o baú e fica chocado ao vê-lo cheio de moedas de ouro. Eu odeio esses filhos de papai com herança. Ele diz a Pharma para usar esse dinheiro com cuidado e garantir que leve sua farmácia a novos patamares, o que não é muito difícil quando se tem dinheiro ilimitado, para ser honesto. Já faz um mês desde que a farmácia abriu, mas, surpreendentemente, ele raramente recebe um cliente em algumas semanas, e o negócio tem sido um lixo, o que começou a fazer Pharma perder a confiança em si mesmo. Ellen, no entanto, o tranquiliza, dizendo que isso era inevitável, pois os plebeus geralmente vão aos farmacêuticos e médicos de origem comum, e aos quais já frequentam há muito tempo, enquanto os nobres e aristocratas simplesmente chamam os farmacêuticos para fazer uma visita em casa para se livrar de qualquer doença. Ele suspira profundamente, pois não tem ideia de por que as pessoas não experimentariam a nova farmácia pelo menos uma vez, mas, nesse momento, Lot entra na sala com um monte de papéis na mão e afirma que percorreu toda a cidade e conduziu uma pesquisa com pessoas comuns sobre a percepção delas em relação à nova farmácia, e ela finalmente tem os resultados. Ela começa a listar os problemas que as pessoas mencionaram, sendo o primeiro que há um selo imperial na porta, o que significa que esta farmácia não responde a ninguém além da rainha, algo geralmente reservado para nobres de altíssimo escalão. O
O segundo problema é a presença de guardas com aparência assustadora postados do lado de fora da farmácia, que são importantes para proteger a fachada, mas assustam os plebeus por causa de suas atitudes frias. O que essas pessoas querem, afinal? Teletubbies para guardar a loja. O próximo problema é que eles não sabem o que vestir dentro de uma loja tão chique, o que é a coisa mais classe média que eu vi em muito tempo. O seguinte é que eles têm medo de usar as etiquetas erradas na frente de um nobre. O próximo problema é que as pessoas simplesmente presumem que os preços dos medicamentos serão muito altos, embora sejam mais baratos que a concorrência. E o problema final é que não confiam em um proprietário criança, o que é bem justo, para ser honesto. Eles decidem fazer um brainstorm sobre esses problemas mais tarde, e felizmente nesse dia um cliente chega que acaba sendo um velho marinheiro, que quer algumas pílulas para reduzir a náusea. Ele pega as pílulas, bebe um pouco de água e começa a sair, prometendo ser um cliente que retornará. Quando o Pharma o para e lhe dá algumas pílulas de vitamina C, alegando que marinheiros são muito propensos à gonorreia, e esta pílula os ajudará a defender-se do problema. O velho, no entanto, parece surpreso e recusa a pílula, antes de dar a desculpa de que alguém o espera lá fora. Pharma acaba seguindo e descobre que o velho está conversando em voz muito baixa com outros 2 homens de terno, mas antes que ele possa investigar mais, é interceptado por sua mãe e seu pai, que estão usando uma máscara que eu já vi com muita frequência em um certo site. Ele os leva para dentro da loja e lhes diz para manterem seus fetiches dentro de seus aposentos. Mas seu pai simplesmente lhe diz para calar a boca e pede para ele fazer um tour pela loja. Pharma os leva aos diferentes andares da loja, primeiro mostrando a área principal onde ele vai vender seus medicamentos. A segunda área é a sala para os pacientes descansarem, e até tem celas de isolamento para pessoas perturbadas como eu. Depois disso, ele lhes mostra o banheiro e a cozinha, antes de levá-los ao seu laboratório pessoal, onde ele desenvolve novos métodos para criar crack. Após o tour, eles se sentam no sofá e ele explica como o fluxo de clientes é bem baixo, e a mãe sugere que ele comece a criar cosméticos para a pele e os venda aos nobres e aristocratas, o que aumentará sua popularidade tanto entre os nobres quanto entre os plebeus. Ele agradece à mãe porque essa é genuinamente a melhor ideia que ela teve até agora, mas seu pai se torna o estraga-prazeres e lhe diz para não produzir o pó branco. Pharma parece confuso, mas seu pai revela que notou que mulheres que usam esse pó branco na pele para parecerem mais claras acabam contraindo mais doenças do que aquelas que não consomem esse pó. Além disso, a expectativa de vida também parece ser reduzida se alguém usar esse pó. Ele de repente percebe que seu pai está falando sobre os metais pesados que costumavam estar presentes nos produtos de beleza antigamente, mas que são proibidos no mundo moderno. Ele promete ao pai que fará produtos melhores, mas antes que possa falar mais, um jovem entra na sala parecendo realmente aterrorizado ao perguntar a Pharma se ele é o farmacêutico dali, pois sua patroa desmaiou dentro da carruagem. Pharma imediatamente corre atrás dele e alcança a carruagem para encontrar uma jovem nobre parecendo muito fraca e pálida. Ele imediatamente usa seu olho pervertido para descobrir qual é o problema com ela, apenas para descobrir que seu corpo parece estar bem, exceto por algumas marcas de corte na mão. De repente, ele percebe que essa garota deve ter estado seguindo o procedimento médico de sangria, que é feito para tentar obter uma aparência mais pálida e clara. Ele imediatamente a leva de volta à sua farmácia e lhe dá alguns medicamentos para anemia. Ela recupera um pouco de força, e revela que começou a fazer isso porque sua paixão a rejeitou por uma garota de aparência mais clara, que racista e intolerante. Após ser rejeitada, ela seguiu o caminho de uma imbecil, tentando maneiras de se vingar, em vez de ir à academia e se tornar uma monstra de massa muscular. Ele lhe diz que ela não deveria fazer tais coisas, pois mesmo quando realizado por médicos, isso é muito perigoso, e lhe diz para voltar na próxima semana, pois ele terá alguns novos produtos cosméticos para ela. Depois de uma semana, ela retorna, e ele lhe fornece um novo pó e base sem metais pesados que ele criou, e ela imediatamente adora. Isso, juntamente com a publicidade feita por Lott, acabou atraindo a atenção de muitos clientes, que começaram a visitar a loja para comprar diferentes produtos, percebendo que os preços também são baratos. Depois de um tempo, a garota volta novamente com um grupo de amigas, mas, a essa altura, todos os cosméticos já haviam sido vendidos, o que é uma grande pena. Ambos se sentam em uma sala e ela propõe investir em seu empreendimento e abrir uma subsidiária de sua empresa, que lidará apenas com cosméticos. Ele concorda com isso, pois seu contador lhe dá um sinal verde. Depois de um tempo, outra loja foi criada junto com um laboratório, onde os cosméticos são testados e criados. A mulher até conseguiu um grupo de farmacêuticas confiáveis, especializadas em cosméticos, que trabalhariam sob a supervisão de Pharma e aumentariam a oferta desses produtos. A notícia desse novo pó clareador também chegou aos ouvidos da rainha, que chama Pharma, perguntando sobre seus negócios, e ele lhe dá um brilho labial, que é algo novo por aqui. Ela o aplica nos lábios e fica imediatamente encantada com a beleza que ele confere aos seus lábios, mas Pharma lhe diz para ter cuidado, pois ela não quer se soltar demais e contrair alguma doença novamente. Ela lhe diz que de agora em diante quer ser a primeira pessoa a receber esses cosméticos, e também lhe diz para aumentar os preços de seus produtos. Caso contrário, os empresários locais serão esmagados, o que ele concorda em fazer.
Algum tempo se passou e Pharma acompanha seu pai em uma viagem pelo mar para se encontrar com um lord chamado Adam, que uma vez tratou a rainha e recebeu um senhorio em troca, e que atualmente possui o maior porto e produção medicinal de todo o reino, tornando-o extremamente rico. Enquanto conversava com seu pai, Adam menciona que estão tendo problemas para lidar com uma das empresas que continuam tentando encontrar maneiras de evitar serem taxadas. Seu pai o olha calmamente e afirma que eles deveriam tentar resolver as coisas conversando o máximo possível, e marca uma reunião com ele para lidar com esse problema. Enquanto está em seu estágio inicial, de repente ele se vira para Pharma e lhe diz que ele deveria sair e brincar em vez de se envolver em conversas adultas inúteis. Pharma percebe que precisa se comportar mais como uma criança e começa a tagarelar como um idiota, dizendo que vai nadar no mar antes de fugir. Ele desce em direção à praia, quando avista Lot e sua irmã mais nova fazendo castelos de areia. Ambas as garotas o cumprimentam e então sua irmã começa a pedir para ele deixá-la brincar na água. Mas ele lhe diz que ela não sabe nadar e nem Lot. Mas Blend imediatamente agarra seu braço e começa a implorar para ele deixá-la brincar na água, enquanto Lot faz o mesmo. Ele fica em uma situação muito difícil, enquanto as duas garotas imploram para ele deixá-las brincar na água e prometem que ficarão sempre na beira. Ele finalmente concorda em deixá-las molhar os pés na água, mas lhes diz para não se molharem. Ele se vira para ver que Ellen apareceu do nada, como um Degle, e está bebendo vinho antes de lhe dizer que também vai dar um mergulho, e até convida Pharma para ajudá-la a se molhar. Pharma recusa educadamente o convite, o que faz Ellen perguntar se ele não sabe nadar antes de ir para o oceano. Ele se senta e lembra que costumava ser um nadador muito bom em sua vida anterior, e tem um flashback de como sua irmã costumava implorar para ele deixá-la brincar com ele na água. Mas, como ela era muito jovem, ele sempre lhe dizia que ela não podia entrar na água naquele momento, mas prometeu que a levaria ao oceano e brincaria com ela assim que ela completasse 5 anos. Mas esse tempo nunca chegou, pois a tragédia aconteceu e ela foi levada deste mundo. Mesmo antes de completar 5 anos e ter a chance de desfrutar das belas ondas do oceano, ele retorna à realidade e rapidamente enxuga as lágrimas, mas ainda estava pensativo quando ouve uma voz alta e olha para cima para ver que Blend está chorando rios, enquanto Lot grita por ajuda como uma total perdedora. Blend não consegue nadar em direção à costa e Pharma imediatamente corre para o oceano antes de pular, enquanto Ellen lhe diz para parar, pois ele também pode correr perigo, mas ele não se importa e segue Blend enquanto Ellen não consegue acompanhar a correnteza selvagem. Ele continua nadando, apenas para perceber que há uma enorme onda contra ela, que a puxa para debaixo da água, então ele rapidamente mergulha também, nadando em direção à sua irmã inconsciente, enquanto se lembra de sua irmã de verdade, antes de jurar que não deixará Blend se machucar. Ele percebe que não consegue alcançá-la a tempo, e grita em desespero, o que de repente ativa sua tatuagem de sinal de gangue, e uma enorme luz é emitida antes que a água em toda a área desapareça no ar, deixando Blend no fundo do mar, enquanto Pharma olha com espanto enquanto os peixes dançam procurando água. Ellen se levanta confusa e olha ao redor para encontrar Pharma fazendo sua melhor imitação de Moisés, enquanto ele impede que a coluna de água caia sobre eles, segurando Blend em um braço. Ele consegue tirá-los daquela situação, e na praia Blend chora em seus braços de medo, enquanto Ellen se senta ali em completo choque. Pharma consola Blend e verifica se ela sofreu algum dano, mas fica aliviado ao encontrá-la segura. Ellen, por outro lado, é incapaz de compreender o que acabou de acontecer e pergunta o que ele faz. Pharma responde honestamente que não tem ideia do que ocorreu, e que pode ter sido uma de suas habilidades de magia aquática, mas Ellen retruca que tal magia não existe. Pharma fica chocado ao ouvir isso e percebe que até Lot parece estar com medo dele agora, mas ele está apenas feliz por ter conseguido salvar sua irmã da morte iminente nesta vida, pelo menos, e a abraça com força. Mais tarde naquela noite, ele se senta em sua cama e pondera sobre como simplesmente removeu toda a água da área circundante, sem sequer pensar que o corpo deles também é feito de água e que um pequeno deslize poderia ter tirado suas vidas. Lot o coloca na cama e começa a sair do quarto, mas Pharma a impede e se desculpa antes de dizer que ela não precisa se preocupar, pois ele não usará aquela magia novamente. Lot parece confusa quando Pharma observa que ele sabe que ela estava assustada ao usar a magia, mas ela imediatamente lhe diz que não estava com medo dele. Pelo contrário, ela estava admirada com sua destreza mágica e imensamente impressionada com sua agilidade mental e tomada de decisão que salvaram a vida de Blend. Ela chora sobre o fato de que, enquanto Blend se afogava, ela foi incapaz de mover um centímetro e apenas ficou ali, paralisada. Pharma lhe diz que ela fez a escolha certa ao não entrar, pois também não sabe nadar, e afirma que ela é tão importante para ele quanto sua irmã. Lot não conseguiu conter sua felicidade e o agradeceu do fundo do coração antes de ir para seu quarto para passar a noite. Na manhã seguinte, eles abriram sua loja para uma horda de pessoas que se reuniram na frente. Pharma fica chocado ao ver tanta gente, pois eles não têm nem metade desses clientes em um dia normal. Ele pensa que pode ser porque estiveram fechados no fim de semana devido à viagem à praia, mas Ellen afirma que é apenas porque o remédio de Pharma é excelente. Enquanto olhava ao redor, Pharma nota um par de homens de vestes brancas o observando intensamente, como se ele fosse um alvo fácil. Ele se aproxima deles e pergunta se poderia ajudá-los, mas eles não demonstram interesse em responder e imediatamente se afastam.
Mais tarde naquele dia, eles se sentam para tomar um chá e Pharma começa a falar sobre os homens de vestes brancas. Ellen afirma que até ela tentou ajudar, mas eles pareciam ter olhos apenas para Pharma, e Lot lhe disse que perguntou se poderia ajudá-los a encontrar algo, mas eles nem sequer responderam. Ellen diz a Pharma que as vestes deles não pareciam ser desta região, pois ela conhece todas as guildas da área, o que torna ainda mais suspeito qual seria o objetivo deles. Lot fica um pouco assustada e pergunta se deveriam contatar os guardas, e Pharma concorda. Na manhã seguinte, enquanto os guardas destrancavam as portas da farmácia, eles testemunharam uma carruagem puxada por cavalos correndo em sua direção. Ele tenta parar o cavalo, mas este simplesmente arrebenta o portão da frente, destruindo tudo. Depois disso, o guarda vai à mansão de Pharma, onde explica os acontecimentos ao pai dele, que fica indignado com a situação. Ele pergunta ao guarda o que diabos ele estava fazendo, mas o guarda simplesmente se desculpa, alegando que nem sequer teve tempo de reagir. Pharma percebe que este é um movimento realmente ousado do inimigo, enquanto seu pai afirma que punirá o perpetrador pessoalmente. Seu conselheiro pergunta por que alguém cometeria tal ato, e seu pai responde que os inimigos querem fechar a loja de Pharma, pois o veem como um forasteiro vendendo medicamentos surpreendentes a preços realmente muito baixos. Ele diz ao guarda para estar pronto, pois espera mais problemas, enquanto lhes informa que escreverá à rainha pessoalmente sobre este assunto. Pharma diz ao pai que irá verificar a farmácia também, mas seu pai o impede e pergunta se ele tem algum suspeito em mente. Ele sabe que isso pode ser obra da guilda da farmácia, assim como das pessoas da capa branca, mas para ter certeza, ele lhe diz que precisa de tempo para reunir mais informações. Pharma corre para a farmácia apenas para encontrá-la completamente destruída, enquanto homens tentam remover os escombros e detritos. Pharma pergunta sobre a situação e um de seus funcionários lhe mostra como a loja está completamente destruída. Antes que Pharma pudesse entrar, o homem rapidamente usa magia de purificação para eliminar o odor. Pharma verifica a loja e descobre que a sala de medicamentos estava intacta, o que significa que ele pode fazer mais coisas se quiser, enquanto o homem lhe diz que Ellen e Lot levaram o máximo de remédios que puderam para a mansão, para que as pessoas que precisam deles com urgência possam obtê-los. Enquanto Pharma sai da loja, ele encontra Jan, o velho que ele uma vez ajudou, com um grupo de jovens fortes, e Jan diz a Pharma que está ali para ajudar. Todos os outros moradores locais parecem amar Pharma, e lhe dizem o quanto sentem por ele, mas afirmam que o ajudarão a reconstruir a loja. Todos começam a limpar o local enquanto Pharma observa maravilhado, quando de repente uma mulher entra correndo e começa a pedir por um médico. Pharma imediatamente se aproxima dela e ela começa a chorar, explicando que seu pai caiu subitamente no chão devido ao calor e não está se levantando. Ele imediatamente sobe em um cavalo com a garota e começa a cavalgar enquanto ela lhe dá as direções para seu pai doente. Ele continua cavalgando pensando em todas as possíveis razões para a doença do pai dela e preocupado se havia comprado remédios suficientes quando a garota lhe diz para passar a colina. Isso meio que levanta algumas bandeiras vermelhas para ele, pois não sabe por que o pai dela estaria em um local tão remoto. Eles caminham pelas pastagens, mas quando ele se vira para fazer uma pergunta, ela desaparece da área, e em vez disso ele é cercado por um grupo de homens encapuzados de branco a cavalo. Um homem levanta uma varinha em sua direção e lhe pede para responder honestamente se ele foi quem apagou uma parte do oceano perto da praia. Pharma fica ali chocado enquanto o homem afirma ser um investigador do reino real e exige uma resposta. Ele de repente tem um flashback onde Ellen o ensina sobre o templo, que é a organização sagrada deste mundo. Segundo ela, o templo preside com a maior quantidade de poder, pois são eles que concedem aos nobres seu status de nobreza, avaliando sua força mágica. Ela lhe diz que o templo é quase tão poderoso quanto a própria rainha, e aos olhos deles, arquiduques e outros nobres não são nada. Depois disso, ela detalhou sobre os investigadores do templo, que são conhecidos por serem implacáveis quando encontram um herege, ou alguém que não acredita em sua causa. Eles são conhecidos por apagar a pessoa da existência usando suas extraordinárias habilidades mágicas. Ele volta à realidade, onde o líder do grupo se apresenta como Saul, e lhe pergunta diretamente por que ele não tem uma sombra. Saul o chama de estúpido, pois ele literalmente apareceu a céu aberto e em plena luz do dia, quando sua sombra não é visível de forma alguma. Ele confronta Pharma e afirma que ele não é um garoto humano, mas um espírito maligno sem sombra. Pharma grita que não é um espírito maligno ou fantasma, mas um dos homens o interrompe e pergunta o que exatamente ele é. Pharma responde honestamente que, até onde sabe, ele é um ser humano, mas Saul não está com paciência para ouvir nada, e afirma que eles não precisam de justificativa alguma. Saul lhe diz para manter as mãos para cima e recuar 10 passos, e como Pharma não quer escalar a situação, ele obedece e se afasta. Depois disso, Saul imediatamente usa sua magia para aprisioná-lo, utilizando sua cúpula mágica. Para a surpresa absoluta deles, a cúpula se quebra completamente, o que os assusta, e eles começam a correr ao redor dele, enquanto um deles usa sua magia de chamas para atacar Pharma. Ele imediatamente usa um escudo de fogo ao seu redor, e depois disso simplesmente usa sua magia para remover o oxigênio da área circundante, o que detém as chamas. Os investigadores pensam que Pharma tem magia anti-fogo, então outro sujeito usa magia de gelo contra a Pharma, mas ele imediatamente conjura outro escudo que também anula a magia de gelo, o que literalmente os deixa boquiabertos, pois nunca viram alguém com múltiplos atributos que também possa usar magia sem varinha.
Os investigadores perdem a cabeça e Saul lhes diz para esquecerem capturá-lo vivo e simplesmente partirem para matar. Isso assusta Pharma, enquanto os homens o atacam simultaneamente com magia de terra, vento, água e fogo. Todos os ataques se unem e atingem Pharma com força, enquanto os investigadores esperam a poeira baixar, apenas para vê-lo completamente coberto por uma jaula de gelo, onde ele decide que já é o bastante e é forçado a usar sua magia ofensiva. Ele conjura uma granada de luz massiva que tira Saul de seu curso, e enquanto seus capangas tentam ajudá-lo a se levantar, eles notam que Pharma está caminhando em direção a eles, levitando o iceberg que afundou o Titanic sobre suas cabeças. Ele lhes diz que pode facilmente se livrar deles em um único ataque, mas que nasceu neste mundo para curar pessoas e não para ferir. Seu corpo brilhante choca Saul profundamente, que finalmente avista a tatuagem de símbolo divino em seus braços e diz aos seus capangas que ele se enganou e que este garoto não é um humano, mas o próprio deus da medicina. Isso choca Pharma, que tenta lhes dizer que não há nada disso, mas todos se curvam e Saul afirma que recebeu punição por levantar sua varinha contra o próprio deus, e Pharma percebe que, ao cair de seu curso, a perna de Saul fraturou e está sangrando. Saul começa o melodrama e diz a todos que morrerá logo dessa ferida e implora perdão a Pharma antes de tirar uma pequena adaga de sua bunda e colocá-la em sua garganta. Felizmente, Pharma consegue parar a faca pouco antes de atingir a garganta de Saul e usa sua magia para apagá-la também. Saul parece confuso enquanto Pharma lhe diz que não quer que ninguém morra e tudo o que ele quer é administrar sua farmácia em paz. Ele recua e usa sua visão para localizar a fratura exposta na perna de Saul e tenta descobrir a melhor forma de estancar o sangramento. Ele pensa em amputar a perna, mas o local começa a brilhar, o que significa que ele morrerá da amputação. Ele percebe que terá que realizar uma operação para salvar a vida dele, mas o problema é que eles estão tão longe da cidade que pode ser tarde demais para ele. Ele sabe que é um farmacêutico que não realiza operações de fato, mas se atenção médica imediata não for dada a Saul, ele não sobreviverá. Ele imediatamente se vira e usa sua magia da terra para criar uma mesa mágica antes de dizer aos seus capangas para deitarem Saul em cima, e também lhes diz para chamarem uma carruagem. Saul fica chocado ao ver o próprio deus disposto a tratá-lo, mas Pharma lhe diz para não se preocupar com isso. Quando Iversin chega, ele coloca Saul dentro de uma tenda e finalmente entra, explicando a Saul que terá que lhe dar alguns antibióticos antes de administrar anestesia para a dor, e então limpará a ferida antes de remover os tecidos danificados e, por fim, suturá-lo novamente. Ele se prepara e veste seus equipamentos cirúrgicos antes de pegar uma seringa e administrar anestesia em sua coluna. Depois disso, ele cria um bloco de gelo e pergunta a Saul, de forma um tanto peculiar, se ele consegue sentir. Saul responde que não sente nada, o que alivia Pharma, que imediatamente pega seu bisturi e começa a trabalhar. Após algumas horas, ele sai da tenda onde os capangas de Saul esperam ansiosamente para ouvir as notícias. Pharma lhes dá a boa notícia de que a cirurgia foi um sucesso, e o comandante deles viverá para ver outro dia. Todos eles se curvam em reverência, pois não conseguem acreditar que Pharma não só não os puniu, mas os ajudou. Pharma lhes diz para se acalmarem um pouco antes de ordenar que mantenham este incidente em segredo, pois ele não quer que seus poderes sejam revelados ao público em geral. Vários meses depois, o próprio Saul visita a farmácia de Pharma, o que choca Ellen e Lot, pois ele é o bispo-chefe e investigador do templo, mas ele lhes diz que deve sua vida a Pharma, e lhes dá um monte de chocolates. Ele agradece a Pharma novamente, dizendo que só consegue andar por causa dele e que sempre será um servo leal. Ele afirma que apagou completamente os arquivos sobre um garoto suspeito que não tem sombra, então ele não precisará se preocupar com mais problemas nesse aspecto também. Pharma o agradece pela ajuda e olha pra fora para ver sua comitiva carregando um monte de presentes para ele, o que ele acha um pouco excessivo demais. Saul pede a Pharma para conversarem em particular e lhe mostra uma caixa que contém uma varinha especial que se diz ser a varinha original do deus da medicina. Ela era mantida dentro do tesouro do templo, junto à estátua do deus, mas Saul acreditava que a varinha deveria estar com seu verdadeiro mestre, então a trouxe para cá. Ele afirma que esta varinha pode usar todos os atributos, além de estar pronta para combate, diagnóstico e cura também. Pharma fica chocado enquanto Ellen saliva ao ver uma varinha tão grande e imponente que a deixaria satisfeita. Pharma parece hesitante em manusear um tesouro nacional, pois teme que possa quebrar ou ser roubado. Saul lhe diz para simplesmente pegar a varinha, e quando ele o faz, a varinha começa a brilhar intensamente, e tanto Saul quanto Ellen afirmam que a varinha reconheceu Pharma como seu verdadeiro dono. Ellen está salivando de tanta excitação e pergunta se ela também poderia segurar sua grande e imponente varinha, e Pharma concorda, apenas para descobrir que a varinha simplesmente escorrega entre seus dedos e cai no chão. Eles se viram para Saul, que afirma que esta varinha pertence a um deus, então nenhum humano pode tocá-la ou usá-la, a não ser seu legítimo dono. Pharma a pega novamente e tenta sentar-se nela conforme a instrução de Saul, e para sua surpresa, ela começa a flutuar no ar ao lado dele. Finalmente, Saul parte com seus homens e diz a Pharma que o templo não lhe causará mais problemas, mas o adverte para ficar atento, pois o templo não atacou sua farmácia com aquela carruagem da última vez, o que significa que alguém mais está atrás dele também.
Pharma responde honestamente que não tem ideia de quem poderia ser, mas gostaria de descobrir em breve, e antes de partir, Saul lhe dá um último presente, que parece um medalhão, e diz a Pharma que isso suprimirá seu poder divino. Para sua surpresa, Pharma olha para baixo e vê sua própria sombra visível no chão, o que o deixa imensamente feliz, pois finalmente se sente como um humano. Mais tarde naquele dia, ele passa seu tempo com sua irmã Elodie e as leva ao mercado para comprar algumas frutas, mas ele parece estar cansado depois de trabalhar tanto, pois a base de clientes explodiu e ele precisa de mais funcionários. Ele pensa nas pessoas que pode contratar e em quem confia, quando nota uma jovem tentando encontrar um medicamento específico em uma farmácia que não o tinha. O dono da loja diz à mulher que, embora os medicamentos vendidos por Pharma sejam eficazes, a guilda não os aprova, o que significa que as farmácias normais não têm as permissões necessárias para vender esses remédios. Mais tarde naquela noite, Pharma retorna à loja e conta a Ellen sobre seus planos de estabelecer uma nova guilda por completo. Ela verifica os requisitos mínimos e afirma que eles podem legalmente iniciar a guilda se quiserem. E ela acredita que uma vez que a guilda esteja pronta, as lojas mais recentes definitivamente se juntarão para capitalizar sobre os novos medicamentos, o que efetivamente também reduzirá sua carga de trabalho. É rapidamente decidido que a guilda será criada, e Pharma diz a Cedric para se preparar com a papelada. Na manhã seguinte, enquanto caminhava para sua farmácia, ele acaba encontrando um homem com aparência maltrapilha, segurando sua filha nas costas, batendo nas portas de um médico local. Pharma lhe diz que o médico está fora da cidade por alguns dias, mas se ele quiser, Pharma pode dar uma olhada em sua filha. O homem olha para Pharma com desconfiança e avista o distintivo de farmacêutico real em sua gola, tentando recusar educadamente, pois não teria dinheiro suficiente. Mas Pharma lhe diz para não se preocupar, pois ele cuidará de tudo, antes de enviar Lot à frente para preparar as coisas. Ele diz ao homem para segui-lo, e eles passam pelo portão da frente de sua farmácia, que está completamente lotada de pessoas até o portão dos fundos. Eles entram em uma sala limpa. Ele diz ao homem para deitar sua filha na maca, enquanto ele coloca uma máscara e dá uma ao homem que parece confuso sobre seu uso. Pharma o assegura de que é seguro e lhe diz que está ali para impedir a propagação da infecção, e o homem percebe que eles vieram pelo portão dos fundos para que a doença de sua irmã não se espalhe. Pharma se senta à mesa e começa a fazer perguntas sobre a garota, e o homem lhe diz que o nome de sua filha é Marie, e ela tem 7 anos. Em seguida, Pharma pergunta quando ela adoeceu, e o homem afirma que ela comeu pela última vez ontem à tarde e desde então está doente. Pharma lhe diz que a garota parece estar desidratada e mal está consciente no momento, o que significa que a febre está alta. Ele então perguntou ao homem se ele sabia o peso de Marie, mas ele não sabia. Então Pharma o faz subir em uma balança enquanto segura Marie. Ele anota o peso enquanto o homem o olha confuso. Então Pharma lhe diz que agora o pesará separadamente, o que lhe dará o peso de Marie sozinha, para que ele possa atribuir a dosagem correta. Mais tarde, Pharma verifica quaisquer outros sinais físicos em seu corpo e boca antes de usar seu olho mágico especial para verificar problemas, o que é notado pelo homem, e ele imediatamente pergunta se são as artes da magia divina, ao que Pharma responde que sim. Após o check-up completo, ele se vira para o pai e o informa que Marie tem um caso grave de resfriado, o que choca totalmente o homem, pois ele esperava algo muito mais mortal. Ele pergunta a Pharma se tem certeza de que não foi por possessão de espíritos, mas Pharma balança a cabeça negativamente. O homem diz que não conhece nenhum resfriado que resulte em febre tão alta e até convulsões, mas Pharma responde que este é um caso particular de resfriado chamado gripe. O homem não tem ideia sobre isso, mas Pharma lhe diz que acontece por causa de um vírus antes de reassegurá-lo de que tudo ficará bem. Ele se levanta e tira uma bolsa, dizendo ao homem para fazer sua filha inalar o pó 2 vezes ao dia. O homem, assustado, pergunta o que é o pó, e Pharma responde: cocaína. Ele então diz à garota que a ensinará a inalá-lo em breve, antes de dizer ao pai que a febre se deve aos glóbulos brancos no corpo de Marie lutando contra o vírus. E essencialmente é uma coisa boa, pois este vírus morre em ambientes de alta temperatura. Ele então coloca Marie na cama e diz ao pai para não se preocupar, pois ela se curará bem rápido e sai do quarto, prometendo verificar como ela está depois de algum tempo. Mais tarde naquela noite, Pharma libera a garota, pois ela está forte o suficiente para voltar para casa, e dá ao pai dela alguns remédios antes de dizer-lhe que, mesmo que a loja esteja fechada, ele não deveria ter medo de abordar os guardas e lhes contar seu problema. O homem fica surpreso e pergunta se ele está disposto a vê-la à noite, mesmo que algo aconteça, e Pharma responde que sim, pois assim ele pode ajudar mais pessoas. O homem então chega ao ponto principal e pergunta quanto ele deve a Pharma, e promete que, mesmo que não tenha tanto dinheiro imediatamente, ele fará questão de pagá-lo lentamente, mesmo com juros. Pharma lhe diz para não se preocupar com nada, pois a taxa é igual a um pedaço de pão, o que choca o homem. Mas Pharma afirma que dessa forma, as pessoas pobres não hesitariam em levar seus filhos para serem examinados, mesmo por problemas menores. Acontece que o homem se chama Pierre, e ele próprio é farmacêutico, mas não tinha o medicamento ou o conhecimento necessário para curar uma doença da qual não fazia ideia. Ele senta-se e tenta aprender o máximo que pode, enquanto a sua esposa lhe diz que ele já ajudou pessoas suficientes e não devia preocupar-se.
O homem vira-se para ela com lágrimas nos olhos e afirma que se ela ou a filha deles adoecessem, ele não seria capaz de a salvar, pois não tem um conhecimento tão profundo quanto o da Pharma, e além disso, ele não possui qualquer magia. A sua esposa diz-lhe para nunca falar sobre o tratamento da filha deles a ninguém, pois isso resultaria na sua expulsão da guilda médica e a sua loja seria efetivamente fechada, mas Pierre diz-lhe que fará uma escolha que ele considera necessária. No dia seguinte, Pierre e todos os outros membros da guilda são chamados para outra reunião, na qual o líder gordo da guilda fala sobre o quanto estão a sofrer perdas devido à farmácia do mundo paralelo, e afirma que a sua esposa comprou alguns cosméticos deles sem saber, então ele os esmaga todos em pedaços. Todos os outros também se queixam de como as suas vendas diminuíram, quando finalmente chega a vez de Pierre falar e ele se levanta antes de dizer francamente a todos que nunca poderão competir com a Pharma, pois ele está muito acima deles em termos de conhecimento e da quantidade de cuidado que demonstra por cada pessoa, independentemente da sua posição social. Ele fala-lhe sobre a sua filha e o tratamento dela, o que choca a todos e eles começam a chamá-lo de traidor. O gordo diz-lhe que se não encontrarem uma forma de destruir a posição social da Pharma em breve, terão de fechar as lojas, e ele não permitirá que isso aconteça. Pierre retruca dizendo que eles precisam aprender com ele e depois usar métodos e medicamentos semelhantes nas suas próprias práticas, porque estão simplesmente a usar ervas que nem sequer sabem se funcionam ou não. Enquanto os outros homens afirmam que as ervas também foram usadas pelos seus antepassados, então devem funcionar. Os homens ficam indignados e expulsam-no da guilda, e quando a noite chega, toda a sua loja é destruída e a sua licença arrancada. Ele senta-se nos degraus a chorar quando Pharma o vê por acaso, e percebe que Pierre também é farmacêutico. Pierre conta-lhe tudo o que aconteceu e afirma que agora está completamente destruído. Terá de se mudar para um novo país e começar do zero com uma nova guilda. Pharma olha para ele e estende-lhe uma mão amiga, dizendo que está a iniciar uma guilda própria, e acabou de receber as permissões da Majestade antes de pedir a Pierre para ser o seu primeiro membro da guilda. Pierre não consegue controlar as lágrimas e aperta sua mão, eternamente grato à Pharma por ter lhe salvado a vida. Algum tempo se passa e Pierre reconstrói completamente a sua loja e prepara-se para a inauguração. Ele parece nervoso, mas a sua filha dá-lhe força, e ele abre a porta para ver centenas de clientes já à espera. Alguns meses se passaram quando, um dia, à mesa do pequeno almoço, o seu pai recebe uma carta do seu irmão mais velho, Paul, que deveria voltar para casa de férias. O seu pai informa a todos que Paul não voltará por um tempo devido a alguns problemas e chama a Pharma ao seu escritório. Depois de fechar as portas, ele diz à Pharma que houve um desenvolvimento problemático perto da sua faculdade. Ele explica que uma nova doença irrompeu e está para tornar-se uma epidemia, pois já eliminou uma parte considerável da população local. Pharma fica chocado com o número de pessoas já mortas, enquanto o seu pai explica que os investigadores da faculdade Paus tentaram isolar alguns espécimes e conduzir pesquisas sobre eles. Mas 2 dos investigadores morreram dentro de uma semana devido à necrose após o contato, o que significa que é altamente contagiosa. Pharma pergunta se podem obter um espécime para que ele também possa verificá-lo, mas o seu pai afirma que todos os restos de qualquer espécime ou corpo morto com essa doença foram queimados com chamas sagradas. Além disso, a ilha onde a doença irrompeu foi colocada em quarentena e o laboratório foi encerrado e completamente barrado. Pharma fica chocado ao ouvir sobre a necrose e pergunta sobre qualquer outra informação que ele tenha, e o seu pai revela que antes de queimarem tudo, alguns estudantes usaram o microscópio desenhado por Pharma e fizeram alguns esboços do patógeno. Pharma imediatamente diz ao pai para pedir os esboços a Paul, e no dia seguinte ele desce à sua loja extremamente preocupado. Ellen percebe e pergunta se ele está bem, mas ele responde que há um grande problema. Ele explica-lhe sobre a doença que se tem espalhado e diz-lhe que dentro de 2 semanas uma enorme feira vai acontecer na capital e a carga está a vir da área que já está infectada. Antes que possam discutir mais, Lot chega com um pequeno pergaminho afirmando ser de Paul, e Pharma imediatamente o abre e percebe que esta é a peste, uma das doenças mais difíceis de curar que existiram na Terra. Mais tarde naquele dia, ele encontra-se com seu pai e diz-lhe que a doença que estão a combater se chama peste negra ou peste bubônica. O seu pai diz-lhe que o último evento de uma doença assim aconteceu há 20 anos neste mundo e reduziu drasticamente a população, enquanto Pharma se lembra que a peste também aconteceu na Terra nos anos 1500 e matou quase metade da população terrestre porque é altamente contagiosa, sendo transferida pelas pulgas presentes nos ratos. E além disso, a taxa de mortalidade é extremamente alta também. O seu pai afirma que precisam interceptar a carga, e Pharma revela que já enviou instruções para a preparação de áreas de quarentena. Pharma afirma que já descobriu uma forma de criar um medicamento, mas só ele pode criá-lo porque necessita de artes divinas. O seu pai diz-lhes que a única coisa que podem fazer agora é envolver a rainha para obter mais ajuda, então eles partem para o palácio. Depois de se encontrarem e explicarem tudo à rainha, ela rapidamente compreende a situação e afirma que fechará os portões da cidade e minimizará o comércio, enquanto também lhe concede permissão para criar estações de inspeção para a carga. Alguns dias depois, as estações de inspeção são montadas, e Pharma encontra-se com Pierre e dá-lhe um microscópio composto recém-projetado, que está muito acima do simples anterior que ele criou. Ele avisa-o sobre a doença e dá-lhe reservas de medicamentos antes de deixar a tenda.
Na manhã seguinte, tanto Pharma quanto Ellen partem da cidade a fim de analisar a extensão deste problema. E enquanto Pharma está assustado por lidar com uma das doenças mais assustadoras existentes, Ellen garante-lhe que ele ficará bem. Eles viajam de volta para Adam City, perto da praia, onde ele apagou o oceano e encontram-se com os 2 subordinados que enviaram antes. Os subordinados dizem-lhe que a cidade parece estar bem por enquanto, e as estações de inspeção estão por toda parte para que nenhum indivíduo infectado possa permanecer sem ser reconhecido. Pharma agradece a cooperação deles e depois segue para um pequeno barco a remos, para se dirigir à frota de navios que transportam a carga da ilha infectada. Os navios não são autorizados a atracar há alguns dias, e os capitães e os seus tripulantes devem estar bastante irritados com isso. Pharma entra no primeiro navio, onde o capitão pergunta quanto tempo levará para finalmente desembarcarem, mas Pharma implora-lhes que cooperem enquanto ele encontra o médico do navio e lhe pede os documentos e certificados de saúde necessários. Depois de se certificar de que os documentos estão em ordem, ele finalmente desce abaixo do convés e começa a inspecionar cada tripulante em busca de qualquer sinal da peste e depois procede a verificar a carga a bordo. Finalmente ele chega à conclusão de que o navio não está contaminado e dá-lhe o sinal verde para atracar. Depois disso, ele volta para o barco para seguir em direção ao próximo navio quando o capitão de um navio diferente começa a atirar tomates neles. Ele parece irritado por ter de esperar no barco por tantos dias, enquanto o outro capitão começa a discutir com ele sobre como ele precisa ser inspecionado primeiro, pois tem carga que pode estragar. Ambos discutem um com o outro enquanto Pharma não sabe o que fazer quando, de repente, um tiro de canhão é ouvido, o que assusta a todos eles. Mas quando Pharma se vira, ele nota uma frota de navios reais da capital, que está a ser capitaneada por Dian. O velho que vem a ser baleado por Deus sabe que razão. Ele grita para os outros navios manterem o decoro se não quiserem tornar-se o Titanic, e todos ficam assustados e imediatamente seguem as ordens. Pharma sobe no navio de Dian e encontra-se com ele, agradecendo-lhe pela sua ajuda anterior, e depois diz-lhe para ficar ali, e ficar de olho no navio para que ninguém tente atracar ilegalmente. Depois disso, ele volta para as tendas de inspeção e conversa com os outros voluntários lá, e todos afirmam que até agora não houve nenhum caso de alguém infectado ali, o que lhes dá alguma confiança, mas é de curta duração, pois Adam, o prefeito interino da região, chega ao acampamento com um capuz e afirma que uma aldeia perto da fronteira da sua região relatou mortes recentemente, que parecem ter sido causadas depois que alguns marinheiros atracaram ilegalmente e tentaram mover os seus bens ontem. Pharma está pálido de medo, pois percebe que deve ser a peste e se deixada sozinha pode tornar-se um problema muito grande. Segundo Adam, começou com febre primeiro, mas depois a primeira pessoa morreu, e depois disso a doença explodiu em número, ceifando a vida de várias pessoas. Pharma imediatamente começa a sair enquanto Ellen o aconselha a não ir sozinho. Ela diz-lhe que ele é quem está a inspecionar os outros navios, mas Pharma responde que Ellen também pode verificar os navios, pois ele precisa resolver o problema na aldeia com prioridade antes que algo de ruim aconteça. Ele sobe na sua varinha mágica e Harry Potteriza para longe, e enquanto está no ar, ele perde o equilíbrio e quase colide com uma árvore, mas para sua surpresa, a varinha simplesmente a atravessa, sem causar qualquer dano. Ele finalmente desce perto da aldeia, apenas para encontrá-la em caos, pois todos estão a planear sair da área porque acreditam que a sua aldeia está possuída por espíritos. Ele diz-lhes para voltarem imediatamente e não deixarem a aldeia, mas os aldeões desconfiam e pegam em armas contra ele, forçando-o a mostrar a sua magia ao cobrir toda a aldeia com um iglu. Ele mostra aos aldeões o seu distintivo e afirma que pode curar a doença, mas para isso eles precisam voltar para dentro. Todos parecem ter esperança depois de ver que um farmacêutico real está ali e começam a cooperar. Ele estabelece a sua sede temporária numa casa antiga e reúne os líderes da aldeia antes de lhes mostrar o plano. Ele quer segregar a aldeia em 3 zonas, uma para pessoas com infecção grave, uma para infecção leve e uma para pessoas não infectadas. Ele garante-lhes que as pessoas com a infecção mais alta serão tratadas com prioridade e desta forma eles também evitarão a sua propagação. Todos concordam em cooperar com ele, e a operação começa. No dia seguinte, Pharma começa o seu trabalho e visita um dos hospitais temporários onde vários pacientes foram deitados. Ele rapidamente verifica todos eles em busca de sinais da doença, e descobre que alguns estão infectados, alguns estão mortos. Enquanto alguns apenas mostram os primeiros sinais, ele rapidamente diz ao resto dos voluntários para começarem a administrar o medicamento que ele trouxe, enquanto ele pessoalmente vai às pessoas mais infectadas e começa a usar a sua magia divina para aumentar o efeito do seu medicamento, o que leva o paciente a ficar bem em pouco tempo. De volta à capital real, o seu pai recebe a sua carta descrevendo uma forma de criar uma vacina para essa doença, e ele chama uma das professoras mais antigas, chamada Casper, que é especialista em vacinas, mas nunca teve a oportunidade de brilhar. Desta vez, o seu pai mostra-lhe a carta que Pharma enviou, e pede-lhe para descobrir uma forma de criar uma vacina como esta. Para sua absoluta surpresa, a velha mulher dá uma olhada na carta e afirma que já criou algo assim com sucesso há 3 anos. O seu pai imediatamente a segue de volta ao seu laboratório e fica chocado até o âmago depois de testemunhar a vacina já presente em vários frascos. Ele imediatamente chama todas as pessoas e diz-lhes para maximizarem a produção desta vacina e pararem qualquer outra pesquisa que esteja a ser realizada.
Quando maio chega, Pharma emerge da aldeia para se encontrar com os líderes da aldeia e informa que tentou tratar o maior número possível de pessoas infectadas e a maioria delas está a caminho de uma recuperação saudável, mas também houve muitas pessoas que ele não conseguiu salvar. Ele afirma que evitaram o pior cenário, mas ainda não podem relaxar. Ele diz aos líderes para se certificarem de que ninguém sai da aldeia por pelo menos 2 semanas, e se virem um roedor ou uma pulga, que os matem imediatamente, não importa o que os ativistas digam. Ele imediatamente deixa a área na sua varinha mágica e voa por aí completamente cansado quando avista uma fumaça a subir da beira da floresta. Ele rapidamente desce para encontrar os seus voluntários a cercar um grupo de marinheiros amarrados, enquanto queimam toda a carga. Eles dizem-lhe que estes eram os marinheiros que desembarcaram ilegalmente em terra, e como ficaram muito doentes, o seu capitão os deixou ali. Os marinheiros parecem estar com medo pela vida, mas Pharma promete que se revelarem informações, ele os tratará. Os marinheiros imediatamente dizem-lhe que estavam a transportar um monte de carga, mas uma carga em particular tinha esquilos voadores brancos de uma ilha que foi transportada pelos próprios cavaleiros sagrados. Pharma imediatamente percebe que tudo isso é apenas um plano para matar a rainha. Ele entende agora que mesmo a doença que ela contraiu antes foi intencionalmente colocada nela para tirar a sua vida, mas quando Pharma a tratou, a pessoa ficou irritada e decidiu usar a doença mais mortal conhecida neste planeta para matar todos, incluindo a rainha. No dia seguinte, dentro da capital real, os portões são violados por um grupo de cavaleiros blindados que começam a criar um tumulto, e enquanto fazem isso, um dos cavaleiros liberta um monte de esquilos dentro da cidade. A notícia chega à rainha muito rapidamente, o que a confunde, pois ela pensa que estão a ser atacados por um reino inimigo, mas o batedor responde que são apenas 5 cavaleiros. De repente, o pai de Pharma percebe o que está a acontecer e diz à rainha as suas suspeitas sobre a doença ter sido criada por um homem que ele conhecia. Segundo ele tinha um colega de turma chamado Cal, que era tão brilhante quanto ele, mas ele tinha muitas diferenças de princípio em comparação com ele. Uma noite, ele vagueou pela masmorra e viu seu colega de turma a realizar experiências humanas, e percebeu que Cal não tinha nenhuma humanidade. Ele imediatamente contou aos seus superiores que expulsaram Cal, e ele foi mais tarde afastado da comunidade médica pelos investigadores do templo. Ele diz à rainha que antes de ser expulso, ele estava a pesquisar um tipo especial de veneno, que pode saltar de uma pessoa para outra. O que, de outra forma, significa simplesmente que ele estava a tentar criar um vírus epidêmico, que pode tirar vidas de pessoas sem qualquer tipo de altercação física. De volta à cidade, a briga está em plena exibição enquanto os cavaleiros espalham os esquilos por todo o lado enquanto lutam contra as forças reais. As forças reais não são páreo para os cavaleiros sagrados e estão a ser pisoteadas, quando de repente Sol aparece com a sua gangue e imediatamente para os cavaleiros nos seus caminhos. Enquanto isso, Pharma finalmente chega de volta à cidade e fica na Torre do Sino apenas para descobrir que a infecção já começou a espalhar-se. Ele de repente nota alguns pequenos pontos e descobre que o esquilo voador ainda está em movimento, espalhando a doença por todo o lado. Ele de repente avista o seu pai e desce para encontrá-lo, após o que ambos caminham em direção ao portão principal, onde Sal aprendeu os cavaleiros feridos e doentes. Ele questiona sobre as suas intenções e os cavaleiros afirmam que foram forçados a fazê-lo porque uma pessoa louca tomou conta da sua ilha e ameaçou matar toda a sua população se os cavaleiros não seguissem as suas ordens. O pai de Pharma pergunta se a pessoa se chama Cal, e eles imediatamente concordam, mas antes que possam revelar mais alguma coisa, sucumbem à doença e morrem no local. O pai de Pharma ordena que os queimem e, enquanto estão a ser tratados, Pharma sente uma sensação estranha e vira-se para um homem avistado no topo de um edifício que parece muito sombrio e obscuro. Pharma imediatamente diz ao pai que vai voltar para a farmácia, pois tem um pressentimento sinistro. E, entretanto, Lot entra na farmácia com Cedric para pegar alguns medicamentos. Eles sobem para o primeiro andar, onde de repente Lot se vira para ver que um homem encapuzado esfaqueou Cedric nas costas. Por outro lado, Pharma e o seu pai chegam a uma farmácia e ele percebe que a figura sombria está dentro do edifício. Eles imediatamente correm para dentro apenas para encontrar Lot e Cedric a sangrar num canto, enquanto a figura escura paira ao lado deles. O pai de Pharma ataca imediatamente Cal, que bloqueia os ataques antes de se virar para mostrar o seu rosto macabro. Pharma imediatamente corre para os seus amigos e percebe que não é apenas uma ferida de faca comum, pois o sangue foi envenenado. Enquanto o seu pai luta contra Cal, Pharma tenta descobrir o veneno e tenta apagá-lo apenas para perceber que há múltiplos venenos dentro do corpo deles e começa a curá-los um por um. Do outro lado, o seu pai é superado pelo seu antigo amigo, que o afasta com um pontapé antes de se dirigir a Pharma e aos seus amigos. Ele tenta criar outro veneno mortal, mas Pharma apaga o composto antes de o socar na cara com magia reforçada. Eles caem do edifício e Pharma atinge Cal com a sua varinha, deixando-o imóvel antes de o esfaquear no peito, o que resulta na sua morte imediata. Todos se regozijam e depois de um tempo, eles conseguem controlar a propagação da peste negra também. E lenta mas seguramente, as coisas voltam ao normal quando a rainha declara que a epidemia terminou. Pharma volta para a sua loja e começa a viver a sua vida habitual, aguardando ansiosamente pelos novos desafios no horizonte. Assista ao próximo vídeo no ecrã, até a próxima.